Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Júlia, uma das service designers aqui da Moving, e hoje a gente vai falar sobre transição de carreira, dos projetos ao service design. E para isso, eu trouxe aqui minha colega, a Vera. E aí, Vera, tudo bem? É um prazer te receber aqui. Olá, pessoal. Oi, Júlia, tudo bom? Então, como a Júlia falou, eu me chamo Vera, né? E eu estou aqui um pouquinho para contar, né, sobre o processo de transição de carreira que eu promovi na minha vida, né? E obrigada, Júlia, pela oportunidade. Que isso, vamos lá. Bom, eu acho que a primeira coisa que é interessante da gente falar é um pouquinho mais sobre a tua trajetória. Então, fala sobre a sua carreira profissional, da onde você veio exatamente, como foi, os seus anos de experiência, por favor. Olha, Júlia, eu sou formada, né? Minha formação inicial, ela é formada em ciências econômicas, né? Uhum. E apesar de eu nunca ter trabalhado diretamente, né, com essa dentro da área, essa minha formação, ela contribuiu muito para o período de mais de 25 anos em que eu trabalhei junto a instituições financeiras, né? E ao longo dessa minha jornada bancária, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar em várias áreas internas do banco, aonde eu pude aprender bastante sobre produtos e serviços bancários, né? Hum. E dentro desse período, né, dessa longa jornada, eu destaco três áreas que foram assim principais para essa minha formação, que foi um setor de empréstimos e de liberação de empréstimos e garantias. Lá, de um modo geral, eu pude conhecer toda a parte de produtos, né, tanto pessoa física como pessoa jurídica, e também de serviços. E o principal, né, a parte de processos, né. Então, depois de atuar nessa área, eu acabei indo para uma área de gestão de projetos. E foi ótimo, porque lá, nessa parte de gestão de projetos, eu acabei ficando por mais de 12 anos, né? Então, eu pude aprender todas as atividades, tudo que é inerente, né, à parte de projetos, de um produto bancário, eu pude a oportunidade de realizar, né? E depois, saindo dessa área de gestão de projetos, eu acabei indo para a área de produtos mesmo. O que foi legal, porque o que me faltava para fechar esse ciclo era justamente aprender a parte de estratégia do negócio, né? Então, ou seja, uma vez executora, né, eu passei a Uhum. ser uma desenvolvedora do produto, vamos dizer assim, não desenvolvendo, programando, e depois eu passei para a parte da estratégia do negócio. Então, fechou um ciclo, né, de conhecimento. E foi nesse ciclo, e foi nessa atuação também na área de produtos, né, foi que eu comecei a atuar como Product Owner. Na época, o banco entrou com a metodologia ágil, e aí foi quando eu também comecei a me aproximar desse mundo da agilidade, né? Então, é isso. E foram esse período todo aí, essa experiência acumulada ao longo desses 25 anos. Que legal! É realmente muita bagagem assim que você trouxe e aí foi congruindo numa coisa, né? Que legal. Eu queria te perguntar, então, nessa jornada toda, qual foi o momento que começou a instigar dentro de você essa coisa do service design, essa questão de talvez só migrar de carreira, procurar novas coisas? Como foi? Olha, enquanto eu estava lá no banco, eu tive contato com profissionais de UX, mas naquela época minha cabeça estava voltada para outro lado, né? Uhum. Depois de que eu saí do banco, em 2018, né, eu resolvi, eu já estava aposentada, mas eu trabalhava ainda, mas aí eu resolvi sair do banco e eu resolvi ficar um tempo parada. E a todo instante eu pensava, quero voltar a trabalhar. Fiquei um tempo parada para poder descansar. E nesse período de descanso, né, eu comecei a fazer alguns cursos. Fiz, assim, vários cursos, né? Tipo aquela coisa assim, quero fazer algo diferente, né? Mas que eu pudesse usar alguma coisa do conhecimento que eu trouxe e trago comigo. E fui fazendo curso de MBTI, gestão de conhecimento, design thinking. E teve um período que até cursos nada a ver
com a nossa área, eu fiz. Tipo, fiz curso de Ayurveda, né? Terapia de Ayurveda. Bom, mas dando nessa sequência de voltar a estudar, o ano passado eu tomei conhecimento de um curso que era sistemas para internet. É um curso de tecnologia, né? E aí eu me interessei pela grade, e aí foi o ano passado, durante esse curso, foi que eu comecei a estudar um pouco mais sobre desenho, sobre os fundamentos de UX e UI. E isso, né, começa a associar o passado, né, e eu vejo que o quanto eu me identifiquei com essa atividade, né, de olhar realmente o foco na experiência do cliente. E foi isso. Foi uma coisa vai vendo a outra, e eu falei assim, não, é essa carreira que eu quero voltar, né, voltar a uma vida produtiva, né, de trabalho, mas no desenho, né? E aonde eu também posso também usar muito da minha bagagem que eu trouxe até hoje, né? Uhum. Isso. Ah, que Ou legal. foi assim, né? Então, realmente, assim, não foi assim, tipo, apertar uma tecla e já mudei, né? Mas Uhum. foi esse processo realmente de transição aí, meio que longuinho, né? Para virar de chave. Ah, foi uma construção, né? A gente pode falar assim, É, mais ou menos. mais ou menos pode ser sim. Justo, justo. E então, beleza, você já cogitava, já pensava na experiência. Qual foi a tua motivação mesmo para virar a chave de uma vez? O que acontece, né? Eu sempre tive um foco muito no olhar, no foco no cliente, né? Isso era um diferencial meu lá nas minhas atividades que eu fazia no banco, né? E muitas vezes isso também às vezes me deixava um pouco inconformada. Por quê? Porque nem todos os produtos, né, os projetos em que eu trabalhei, de oportunidade de trabalhar em desenvolvimento, ou mesmo na definição enquanto negócio, ou na construção enquanto projetos, nem sempre a definição final, né, a cara do produto era realmente na visão da melhor experiência do cliente. O que pesava muito mais, muitas vezes, era aquela questão da decisão do negócio, né? Então, isso me deixava um pouco inconformada. Então, quando eu comecei a olhar a questão do desenho, né, estudar mais aprofundadamente, né, o que é os fundamentos do UX, e eu percebi o quanto que isso é importante para o sucesso de um produto, né? Uhum, Então, ou seja, você pode até às vezes ter um produto que seja talvez rentável, no caso, principalmente no caso do produto financeiro, né? uhum, Mas não necessariamente ele é o melhor produto na visão do cliente, né? Então, foi por isso eu me voltei, né, para desenho, porque realmente é uma área que eu acho que vai de encontro com aquilo que eu quero, né, que eu sempre quis, você poder propor uma solução de um serviço ou de um produto para um cliente, né, seja um processo, né, de um serviço e tal, mas no ponto de vista de que vai dar solução para ele enquanto experiência do cliente, né? Enquanto experiência do usuário, né? Então, ou seja, é isso. Então, isso realmente me fez realmente toda a diferença para eu escolher, né, fazer essa transição e querer me dedicar a isso agora, né? E outras, tem outro ponto muito importante, né? Aliás, não é só atualmente, né? De vários anos para cá, a função do design ela é muito importante dentro de uma empresa, né? Então, o olhar do desenho é muito importante. E várias empresas já entenderam, né? Que se não focar no desenho, né, na experiência do cliente, ela muitas vezes ela vai estar, ela até pode colocar um produto na praça, ele pode vender, mas ele não vai resistir, porque ele não sim. realmente não atende a necessidade do cliente. Então isso também eu acho que acho que o mercado também está olhando de forma diferente, não é só a Vera que olhou diferente o Uhum, trabalho de um UX, né? Eu acho que o mercado também está olhando e está valorizando e dando muito mais oportunidades para esse setor, para essa atividade, né?
Então, é isso Uhum. também, é óbvio também que isso também contribuiu para eu também fazer essa transição, né? A questão também da oportunidade de trabalho, né? Ai, que show! Meu, muito interessante isso que você trouxe. E aí você associa essa questão do mercado, eu concordo com você, sinto que quanto mais a gente olha para as pessoas, mais tem esse contato humanizado, é criado um produto, um serviço que encaixa na pessoa, né? Que serve a alguém, ao cliente. Isso é extremamente importante para que você tenha um bom produto e você tenha a satisfação também, né? Sim, sim. E para tornar ele, eu acho que não só é viável, não só do ponto de vista financeiro para a empresa, né? Porque muitas vezes no Uhum, passado, eu acho que quando você fazia, a empresa fazia muito análise de viabilidade do novo produto, era muito olhar o custo-benefício financeiro para uhum, a empresa, né? Aí, óbvio, o público-alvo vai ter alguém que compre, beleza. Mas muitas vezes o público-alvo está comprando pela necessidade, não porque uhum, é o melhor para ele, né? Então, de repente, a hora que apareceu o melhor, ele vai para o melhor, né? Se a uhum. base do produto é a mesma e ele se sente mais satisfeito em comprar o produto B, ele vai deixar o produto A, né? Então, eu acho que isso é o que está acontecendo muito hoje em dia, que está levando muitas empresas a valorizarem muito essa área, né? Uhum. Que é um mercado que está crescendo muito de job, né? Tanto de oportunidade de trabalho, e acho que também de profissionais que estão indo para essa área. Não concordo com você. Eu queria te perguntar, saindo um pouco disso, um pouco mais sobre o processo que você passou durante essa transição, né? A gente entende então que o mercado tem essas possibilidades, está dando mais olhar assim para a experiência do cliente, mas eu queria entender para você como foi iniciar essa jornada mesmo de transição. Olha, assim, eu conhecia, eu não, literalmente, eu conhecia uma atividade de UX do ponto de vista de eu era cliente de serviços assim lá no banco, mas eu não Uhum, conhecia como que era o trabalho, como que, né? Então, aí o que que eu fui fazer? Eu fui buscar conhecer, né? Fui pesquisar para poder suprir esse gap, né? Porque assim, se você tem um gap de conhecimento, você tem que buscar entender, buscar esse conhecimento para poder tentar se equiparar, né? Obviamente, não exatamente aos profissionais que já estão com anos de carreira dentro dessa área, mas você está engateando, né? Então, nunca é tarde para você aprender. E eu acho que, assim, o que conta muito, né? É a gente ter a humildade, né? De reconhecer que está aprendendo. Então, ou seja, eu tenho muito conhecimento naquilo que eu fazia uhum, anteriormente. É a minha zona de conforto. Mas dentro do desenho hoje, eu estou aprendendo. Então, assim, então eu acho que a gente tem que ter, eu tenho que ter a humildade de chegar para você e falar assim, Júlia, se eu estou compartilhando uma atividade com você, se eu não entendi, né, eu acho que eu tenho que ter a humildade de chegar para você assim, explica para mim, né? Compartilha comigo aqui, né? Porque eu acho uhum, que quando a gente está fazendo essa transição de carreira, e não é só aqui no desenho, acho que é na vida, né? Toda vez que a gente tenta buscar algo diferente, aprender um caminho diferente, a gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente é um aprendiz naquele caminho, independente do que você do que te trouxe até aquele momento, né? Ter essa uhum, humildade para você aprender e ao mesmo tempo você vai estar compartilhando, porque por mais que muitas vezes você saiba talvez menos do que aquela pessoa, muitas vezes você vai dar um insight, tipo, uma pergunta que você fizer para ela, muitas vezes você acaba gerando um insight de um outro ponto para aquela pessoa. Então, é uma troca, uhum, né? Então, o que eu busquei muito foi isso, né? Buscar parcerias, né? Buscar pessoas que pudessem, com quem eu pudesse fazer esse aprendizado, né? Ler bastante e acho que ter a humildade de aceitar que não sei, mas quero aprender. E disposição, ter muita disposição. E outra coisa que eu acho que é importante, né, para que acho que contou muito, eu gosto, uhum, assim, você, né,
Eu gosto de conversar, né? Acho que deu para perceber. Eu acho que, assim, eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, e eu acho que trabalhar com desenho, acho que isso também é uma coisa que é bom, né? Você ter essa aptidão de gostar, né? Talvez não necessariamente ser a melhor, mas pelo menos gostar disso, né? De estar próximo a pessoas, né? Porque também, se você também gosta muito dessa parte, dessa interatividade, então talvez não seja uma migração de carreira tão, talvez, tão alegre, né? Talvez ela vai ser um pouco mais dolorida, né? Porque você vai ter que ter alguns gaps que são de personalidade, né? Então, eu acho que talvez é um pouco mais dolorido, né? Mas Ah, estou engatinhando, preciso aprender bastante. todos precisamos, a evolução é constante, né? A gente pensa em melhoria contínua, não é só em produtos, em conceito de negócios, é dentro de nós mesmos, né? Querendo ou não, parte Sim. disso. E falando sobre dificuldades, no momento, qual é a principal dificuldade que você encontra? Aí você tocou num ponto que é legal. Como é? O que acontece? Dentro da minha atividade anterior, né? Então, muitas vezes, assim, uma das coisas que eu era muito, assim, muito conhecida e muito boa por dar soluções, né? Então, ou seja, como eu tinha todo esse conhecimento, essa bagagem que eu tinha atuando lá dentro do banco, então, se tivesse um problema, ou às vezes eu tinha uma visão holística do processo, do produto, e se tinha um problema, eu conseguia, às vezes, chegar e propor numa solução viável, talvez com muito mais rapidez do que com outra pessoa. Então, ou seja, eu solucionava, eu propunha a solução, né? Uhum, E nessa atividade de hoje, eu sugiro, né? Eu proponho, eu tenho um pedido, né? Aqui para fazer algo, eu vou pesquiso, vou lá, né? E eu vou ser a facilitadora para se chegar numa solução. Mas eu não posso chegar para o cliente e falar assim, olha, falando de desenho de serviço, olha, o teu problema, a sua questão, aquilo que te resolve a sua vida é você fazer isso, 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 isso. Eu não posso uhum, fazer isso, eu posso sugerir a ele. E, ao mesmo tempo, mesmo se ele não está conseguindo enxergar a solução, é tentar ir provocando ele com perguntas, né, levando ele a ele pensar, né, e ele mesmo, de repente, chegar, né, enxergar aquela solução, ou às vezes enxergar o problema, porque muitas vezes tem aquela questão, né, às vezes a gente tem um problema, a gente sabe que uma coisa está errada, mas você nem está tão perdida, você está tão perdida, imerso naquela situação, que às vezes você nem enxerga onde está o X, o fio da meada, né? Ah, é aqui que uhum, está. Às vezes, você está achando que o problema está desse lado, mas na realidade ele começou ali. Então, talvez essa seja a minha maior dificuldade hoje na minha jornada atual, que é justamente isso. É o meu aspecto, o meu olhar, que eu tinha muito de solucionadora, e hoje eu uhum, preciso ser o quê? Uma facilitadora. Eu preciso facilitar com que a pessoa enxergue aonde ela quer chegar, e eu, uhum, com as perguntas certas, né, tentar fazer com que ela veja em que ponto que ela está e o que ela quer de melhor. E aí, ao mesmo tempo, assim, eu vou sugerir para ela alguns caminhos, mas eu não posso dar nenhum viés de dizer, olha, esse daqui. É ela que tem que enxergar essa melhor experiência dela. É a experiência dela, não a minha, né? Então, ou seja, então a solução não é minha, a solução tem que ser dela. Então, esse talvez seja a minha maior dificuldade, né? Quando eu olho hoje dentro, na virada de chave, né? Da minha vida uhum. anterior, né? De trabalho, para a minha vida atual. É o turn-off aí que eu preciso, que eu me policio muito para não passar, né? A linha. Não Uhum. é isso. Que às vezes é uma coisa muito tênue também, né? Você tem uma mentalidade X, aí de repente, cara, você não vai solucionar, você vai propor e tá tudo bem. E as soluções são os especialistas que encontram, né? É o time que vai, É, mas vai dar tudo certo. É acreditar no
processo, né, no fundo. Então, é isso mesmo, né? Então é isso. Assim, e tudo fazer tudo sem julgar, né? Eu não posso ter Sim. nenhuma ideia de julgamento, né? Eu acho que Uhum. não ter certo, não ter errado, né? Eu vou te dar um exemplo muito interessante, né? Talvez eu não tenha, nessas conversas anteriores, a gente não tenha citado isso. Por exemplo, brainstorming, né? Hum. As reuniões de brainstorming, quando eu trabalhava, eu não gostava das reuniões de brainstorming. Por Hum. quê? Por que eu não gostava? Elas eram provocadas para buscar soluções para problemas. Como eu falei, então, como às vezes eu já chegava, quando tinha, era apresentado o problema, como eu tinha uma visão do todo, enquanto todo mundo estava lá pensando, eu já tinha desenhado toda a solução. Aí ficava naquela questão, isso. E no final, por incrível que pareça, o caminho que ia ser feito era a solução que eu tinha proposta. Então, para você ter uma ideia, que a virada de chave para mim, ela é muito, nesse sentido, ela é muito grande, né? Sim. Porque é mais assim, mas independente disso, eu gosto, porque é uma provocação que eu tenho que me fazer, né? Sim. Sim. Que é me segurar e realmente para proporcionar aquela visão que eu estou ali simplesmente para facilitar, para que venha as ideias, né? E em nenhum momento dizer você não está certo e você não está errado. É simplesmente pegar as ideias. Então, isso realmente é um desafio para mim. Ah, entendi. Bom, abordamos bem o desafio, né? Essa dificuldade. Certeza que você vai superar. Mas queria entender, então, a outra parte. O que é a coisa mais legal que você tem feito? Sim, aquela coisa que faz você acordar de manhã e ficar contente, falar, ai, que dia bom. Olha, eu acho que tem a ver com isso que a gente acabou de falar, que é justamente perceber que eu estou conseguindo, entendeu? Então, isso me deixa Uhum, satisfeita. Porque no começo, realmente, era a minha essa é uma grande preocupação minha. Eu vou conseguir vencer, né? Esta uhum, minha dificuldade. Então, assim, então o que eu percebo é que gradativamente eu estou conseguindo, entendeu? uhum, Então isso me deixa muito feliz, porque é muito bom quando você se visualiza, né? Porque eu me vi fazendo esse trabalho. Só que quando uhum, eu me vi fazendo esse trabalho, eu me vi também as dificuldades que eu teria, porque nem tudo na vida é só alegria. Então a uhum. gente também tem as dificuldades, né? Os degraus que você tem que ir. Então assim, então para mim é muito realmente como se diz, é bom, é gostoso, a sensação é boa realmente, saber por exemplo, eu faço um workshop em que só eu estou fazendo, não tem mais ninguém da Moving acompanhando. Então, assim, é aquela adrenalina, entendeu? Eu estou ali com um monte de gente na sala, né? Virtual, mas vamos ver depois como vai ser o presencial, né? Uhum. Mas é aquela adrenalina de saber o ponto certo da fala, não interromper, sugerir e gerar aquele clima de cooperatividade, né? Facilitar né? Facilitar aquelas ideias. Então, assim, então, quando termina a reunião, eu me sinto, assim, muito satisfeita. Porque, assim, é óbvio, a gente sempre tem que olhar o seguinte, putz, eu poderia ter feito isso diferente, putz, acho que lá eu poderia... Isso faz parte na nossa evolução, né? A gente nunca Uhum. se sentir tão confortável, porque se você está muito confortável naquilo que você faz, eu acho que tem alguma coisa, talvez, eu ouvi isso Uhum. numa palestra, né? De um empreendedor, que muitas vezes, quando você está muito confortável numa posição, né? É porque a coisa, de repente, não está tão bem assim, né? Porque mudança, você tem que estar sempre mudando, tentando inovar. Então, Uhum. é isso que eu penso, Júlia, é essa questão de realmente estar me sentindo cada vez mais segura e que estou conseguindo vencer esses meus impedimentos que eu tinha, né? Que Uhum. tem alguns ainda. Ai, que legal, cara. É muito bacana ter esses dois pontos e ir se superando, né? Eu acho que esse crescimento é uma bomba de motivação, né? Querendo ou não. Sim, sim, sim. Ah, e ok. E assim,
Qual você diria que é o primeiro passo para alguém que quer fazer esse tipo de transição de carreira? Por onde começar? Olha, é, é aquilo que que eu comentei, né? Entender, né? Não só você procurar saber aquilo que, vou dizer, eu quero fazer tal coisa, né? Uhum, Não só você procurar saber o que que é essa tal coisa, o que que essa tal coisa faz, né? Nessa função, nessa atividade, o que que essa pessoa faz? Não é somente uhum, isso. Eu acho que é você se visualizar fazendo, né? uhum, Então, assim, e ver se aquilo lá te encanta. Acho que tem que ter eu acho que tem assim, tem que ter um encantamento, tem que gerar um encantamento dentro de você, né? uhum, E ao mesmo tempo, contentamento. Então, assim, você vai se visualiza fazendo aquela atividade. Putz, me vi, acho, gostei, fiquei contente com o resultado. Me encantou? Fiquei encantada. Tá, mas aí tem um outro lado. Não só visualiza você fazendo a coisa boa, mas visualiza também no momento ruim, né? Por quê? Porque se você fizer, a partir do momento que você começa para aquela carreira, não vai ser somente coisas boas. Você não vai. uhum, Não, é igual, eu imagino, né? A pessoa que, um dado momento, sempre fez, sei lá, o advogado que, um dado momento, resolveu ser chefe de cozinha, né? uhum, Putz, ele não vai simplesmente só finalizar o prato. Até ele chegar num patamar X, ele vai ralar muito numa cozinha, né? Então, eu acho que é uhum, isso. É você se visualizar como um todo naquela atividade. Se gerou uhum. contentamento e encantamento, putz, acho que é o caminho. Mas se não gerou isso, acho que de repente a pessoa tem que repensar um pouquinho Justo. antes de seguir. Entendi, entendi. E para pessoas que estão começando, né, nesse sentido de quero ser um service designer, quais são as dicas que você dá para essa pessoa? Olha, eu acho que ela é uma pessoa que tem que estar muito aberta aos novos aprendizados, aquilo que eu Uhum, comentei, gostar de pessoas, estar aberta a conhecer novas pessoas, porque a cada trabalho você vai se deparar com um público diferente, então isso você não tem nenhuma, você não consegue ter nenhuma inferência em relação a esse público, né? Não é um ambiente assim controlado, porque você está numa uhum, empresa A, numa empresa C, então você tem que realmente buscar novos conhecimentos, acho que gostar de pessoas, gostar de conhecer novas pessoas, saber ouvir, né, as uhum, pessoas, acho que não julgar, né, e aprender, né, acho que compartilhar também conhecimento, porque e a todo instante é assim, não ter humildade, né, eu falo isso por mim, muitas vezes em algum workshop, às vezes, eu estou fazendo um workshop numa empresa X, né, fora do meu métier de trabalho. Então, muitas vezes surgem alguns termos técnicos, e às vezes, e é termos técnicos que nem é termos técnicos que existem, termos técnicos que eles criaram. Então, eu acho que a gente tem que ter humildade para ir lá e perguntar assim, Júlia, o que você quis dizer com essa denominação, né? Então é isso. Então acho que a pessoa realmente está disposta a aprender, não importa com quem. E obviamente buscar conhecimentos aonde sólidos também, buscar livros sobre o assunto. Hoje tem muitos cursos na internet, tem muitos sites uhum, sérios que traz assuntos, né, sobre também design. Então é isso. Eu acho que é um pouco se a pessoa está querendo vir para o design, né? Para o desenho, eu acho que assim, a internet hoje tem uma gama enorme de materiais que a pessoa pode aprender, fora cursos, né? Que mesmo uhum. alguns gratuitos, se acaso ela não puder pagar por um, né? Mas aí o Sim, material é vasto. E é isso. justíssimo. Falando de materiais, eu queria saber se você sugere algum blog, algum livro, se você tem esse conhecimento, o que você acha imprescindível, assim? Eu acho que assim, eu acho que eu sugeria um pouco de cada. Porque Tá. assim,
livros. A gente tem sobre design de serviço especificamente, né? Tem um livro que eu achei recentemente, que é o Marcelo Souza, e o nome dele é Design de Serviços mesmo. Ele explica design de serviços, mas não ele utiliza cases, né? Então ele é de uma empresa de consultoria, mais ou menos na mesma de consultoria de serviços, né? E ele utilizou alguns cases que a empresa dele trabalhou, né? Para ele contar sobre design de serviços. Então é legal porque não fica aquela coisa também tão acadêmicazinha, né, de livro de universitário, né? Eu acho que é bacana porque dá uma visão ampla, né? Agora, tem também, né, dois livros do Mark Stickerdon, que isto é Design Thinking de serviços, e o outro que é Design Thinking de serviços na prática. Então, um é complemento do outro. Ele não é dele sozinho, um é dele, o outro é em autoria com outros autores, mas ele é o principal. Então, esses dois livros é mais voltado, realmente, tem alguns cases fictícios que eles contam por meio de eles criam um cenário, né? E aí eles vão explicando tudo sobre design de serviço. Então, assim, realmente é para você aprender mesmo os fundamentos mesmo do design de serviço. Então, os dois são muito bacanas. E fora isso, tem também, quem quiser de um modo geral, né, só olhar para o design thinking, também tem o design thinking do Tim Brown, né, que é o design thinking, e tem também um outro que fala muito sobre a jornada do design thinking. É um livro que ele é até muito legal para ver, porque esse outro que ele fala muito da jornada é de Michael Lewick. Ele é um livro bonito para se ver, porque as páginas dele, então, ele é muito desenho, então, ele tem muito post-it, então, como se você estivesse vendo os kanbans, então, ele vai explicando passo a passo sobre o design thinking. Então, eu acho que é muito bacana. E fora isso, né, uma plataforma que eu acho que é muito bacana, tem uma plataforma chamada Scribd, né? Ela é uma plataforma, ela não é uma plataforma nacional, se bem que toda ela tem português, né? Você opta pelo língua português, você assina e lá ela tem um acervo de livros, né? De revistas, pessoas que publicaram monografias, pesquisas acadêmicas e que o autor publica lá, né? E aí nesse site você paga mais ou menos $9 por mês. Tudo bem que o dólar também é carinho, mas está aí, em torno de 50, nem chega a R$ 60 hoje em dia. Mas eu acho que o conteúdo que traz lá, ele é vasto para todas as áreas. Então, ou seja, você acaba tendo muita livros, né, de acesso de várias áreas, acho que por uma quantidade que também acho, talvez não pese tanto no bolso da pessoa, né? Entendi. Então é isso. Então, assim, eu acho que fico aí essas dicas aí para quem quiser. E outra, né? Fuçar na internet, né? Colocou na internet de serviços, meu, só depois garimpa para ver se realmente quem está divulgando, né? Quem é o dono, quem é o pesquisador ali, para ver se tem algum fundamento. Muitas vezes pesquisa um outro e compara, né, a informação de um com o outro para ver se tem nexo, porque hoje em dia também a gente sabe que nem a internet você tem coisa legal e muitas vezes muita informação que às vezes também não acrescenta muita coisa, né? Então é só saber pesquisar. Então, pesquisa é essencial, né, nesse sentido. Sim, sim. Show. Eu queria saber, primeiro, né, quais são os temas que você mais recomenda, assim, para a pessoa conhecer. Você já passou vários livros, né, sobre o design thinking, design de serviço em si. E também saber se você recomenda algum curso, se você recomenda algum canal no YouTube, esse tipo de coisa. Olha, eu acho que assim, tem um livro que eu peguei para ler, que ele não é exatamente de design de serviços, né? Ele é um livro de marketing de serviços. Eu peguei na plataforma na Scribd BD. Ela é da Suzana Marangoni.
Por isso eu falo também para a pessoa também não olhar também só design de serviços, né? Por quê? Esse livro, Marketing de Serviços, ela traz uma fundamentação de marketing de serviços, mas está muito fundamentado dentro também de desenhos de serviços, mas dá para a pessoa que está lendo o quanto é importante aquilo que eu falei antes, o desenho. O desenho de serviço ele é tão importante que o marketing de serviço ele só vai ser bom, né? Só vai conseguir fazer um marketing de serviço bom se o serviço for bom, né? Se por trás dele, no momento da construção, foi olhada a experiência do cliente. Então, eu acho que também é bom, também agrega conhecimento também olhar. Agora, eu acho que, assim, tem a plataforma, o Coursera, né? A Coursera tem cursos, eu fiz um que é promovido pela USP, né? Que foi Fundamentos de UI e UX. Tem também uma plataforma que é se não me engano, acho que é do Senac, não me recordo agora. Não, tem o site da Conquer. A Conquer, ela tem uma plataforma, tudo bem que ela é paga, mas a pessoa fica ligada na Conquer, ela tem muitos cursos que eles soltam gratuitos, tem cursos muito bacanas lá. E tem também uma plataforma também que é de cursos livres do Centro Paula Souza, que é o centro, eu confundi com o Senac, mas de certa forma está meio que ligado ao Senac, mas é do próprio Centro Paula Souza, ele tem também uma plataforma de cursos livres. Então, para quem quer, de repente, acho que o primeiro passo, talvez até antes de ir para design de serviços, é conhecer talvez um pouco de design thinking. Talvez antes de tudo, vai lá, busca um pouquinho de design thinking, né? E lá nessa plataforma, que é Cursos Livres MOOC, MOOC, né? Tem um curso de design thinking também, que dá bem uma boa já introdução para a pessoa já dar uma encarada, saber o que é esse universo, né, do desenho, né, e depois buscar mais o desenho de serviços. E no YouTube em si, eu não acompanho, assim, de bate-pronto eu te falo assim, eu não tenho nenhum canal específico, porque realmente eu acabo olhando mais esses que eu te falei, que são os livros e o Scribd, né, o Scribd, né, que é a plataforma de livros e revistas, né. É isso. Mas eu acho que, assim, a pessoa querendo, é só, como se diz, dar a bugada que vai vir um monte de informação lá. Sim, né? Isso. É só jogar no Google que o primeiro passo é esse, né? É esse. O primeiro passo está lá, está lá. Ai, que show! Vera, eu queria agradecer muito a tua presença. Foi muito rico ter você aqui conversando, dando toda essa tua expertise, toda essa sua experiência. E até um próximo episódio, viu? Muito Até, legal. Júlia, obrigada. Espero ter contribuído aí para quem quer pensando aí fazer uma transição de carreira, ter contribuído aí com algum insight bacana para essas pessoas. Ai, com certeza. Pessoal, o episódio de hoje fica por aqui, mas fiquem atentos que semana que vem tem mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente. Até mais.